Então, que bom, Josilene, que bom. Realmente foi ótimo, porque aí todo mundo entrou na vibe aí, né? Queridos, sejam realmente muito bem-vindos. A gente hoje vai concluir o estudo da nossa unidade sobre provas. Eu quero conversar com vocês hoje sobre interceptação telefônica e busca e apreensão. E dependendo da hora, a gente avança já um pouquinho sobre a próxima unidade. Nós vamos estudar a partir de quinta-feira, que é uma unidade das mais interessantes, inclusive, que é o estudo dos procedimentos criminais, dos ritos criminais. Então, a partir de quinta-feira, a gente inicia aí a nossa terceira unidade, que nós vamos conhecer os ritos processuais. Se dá tempo, a gente até começa hoje, dependendo aqui do andar da carruagem, tá? Antônio, seja bem-vindo, meu querido. Eu quero começar pelo estudo da interceptação telefônica. Tainá, muito bom lhe ver, Ariadne também. A Constituição Federal, ela vai criar uma série de inviolabilidades, uma série de sigilos, uma série de proteções específicas. Da lei expulsou, inclusive, o sobrinho do armário, uma coisa impressionante, né? E da maior, assim, expulso o menino. Então, tá bom, tchau, tchau, né? É uma coisa que a gente nem disfarça, né, Antônio? Assim, porque normalmente a pessoa disfarça. Além, eu vi uma reportagem semana passada na Folha de São Paulo, eu até ia mandar no nosso grupo, acabei que esqueci, que era um artigozinho na Folha de São Paulo que trazia ideias para você fazer o seu home office dentro do armário. Eu juro que eu não estou brincando, eu vou pesquisar isso na Folha de São Paulo. A ideia, Tainá, aí mostrava lá alguns exemplos de você fazer ali um espaçozinho que você depois fechasse, mas nenhum deles era tão dentro do armário como o de Darlene, entendeu? Assim, era aproveitando o espaço, Professor, é porque quando tem criança em casa... Inside, realmente. Não dá... Ontem à noite tinha um campeonato aqui dentro de casa. Um campeonato de futebol dentro de casa. E aí você contra os esportes, é isso? Você quer acabar com os esportes? É o menino brincando aqui. Aí você tem que vir se esconder aonde? É aqui mesmo que eu a gente se defende com quem tem, né? Essa é a verdade. Luísa, seja bem-vinda, Cristine também. É sempre uma alegria encontrá-los, né? Para mim, realmente, é muito bom estar junto com vocês. Eu quero só ver na prosperidade o povo assistindo esses vídeos da Unifor e mangando do fundo daqui, do fundo de tela aqui, viu? Vai mangar pesado. Até porque faz parte, né? Basta ver, quando a gente vê, não precisa ir longe. Na hora que você vê fotos e vídeos de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? A minha mãe é tão traumatizada que ela tinha escondido o álbum de casamento dela, porque ela não queria que ninguém visse. E eu não entendia por que, Luiz, até o dia que eu vi. Na hora que eu vi, eu disse, realmente... Sabe aquela coisa que você não pode desver, né? Deveria ter a possibilidade de você desver determinadas coisas, né? Mas, enfim, pense, Darlene. Vamos pensar aqui positivo. A gente está num momento tão difícil, a gente tem que pensar positivo. E Marlene, imagine Chitãozinho e Chororó, que precisam ver o cabelo que eles usavam há algumas décadas atrás. Isso é que é triste, né? Isso é difícil. Seu fundo aí é muito tranquilo em relação a isso. Queridos, então... O pior que os Chitãozinho e Chororó, professor, eles vão continuar nessa vibe, porque daqui 10 anos eles, quando olharem também para hoje... É um processo que se autoalimenta, né, Andia? Exatamente. Ele vai se retroalimentando, tem razão, realmente é surreal. É surreal. Tanto a galera que você olha e eu penso às vezes, Luiz, isso era um amigo meu muito crítico, né, que dizia, às vezes você vê uma pessoa na rua com um visual mais agressivo, esse meu amigo dizia que, segundo ele, essa pessoa era órfã e não tinha amigos, né, morava sozinho, não tinha ninguém que chegasse, rapaz, mude esse negócio aí que tá ruim, tá feio, né? Eu tenho 4 filhos, professor, então tenho muito esse espírito maternal. Quando eu vejo alguém assim, é o primeiro pensamento que eu vejo, coitado, ele não tem mãe. Exatamente.
Dá logo esse pensamento, e faz sentido, né? Muitas vezes você não permitiria nunca, né? E tem, só para terminar a sessão recreio, né? O tempo que o pessoal está chegando, vocês, depois de um longo dia de trabalho e estudo, é bom a gente dar uma relaxada também. Dalene, tem uma galera que é interessantíssimo, né? Vê uma roupa, às vezes um desfile, né? Nessas grifes de moda, etc. E a pessoa não consegue perceber que ela não tem o corpo da Gisele Bündchen, mas quer usar. Eu vou usar porque eu sou livre para usar. Você é livre, meu filho, assim como a galera é livre para mangar, né? São as duas liberdades constitucionais, a liberdade mangande e a liberdade usande, né? São liberdades de padrão constitucional que a gente vai ter que usar, até porque mangar está no nosso DNA cearense, né? Porque um cearense não mangar é porque não existe, né? Vocês conhecem uma escola chamada Escola Vila, lá no bairro de Fátima? É uma escola construtivista. Eu sempre, assim, antes, quando meus meninos eram muito pequenos, eu fui escolher, né, a escola deles, aí eu cheguei lá na vila, vixe, eu adorei todo o projeto pedagógico, tudo, me identifiquei, isso é aqui que eu quero que meus filhos estudem. Só que eu olhei para as crianças, eu digo, vale, mas as crianças daqui, nenhuma tem pai nem mãe, porque os meninos eram todos cabelos arrepiados, desmantelado, e eu falo, meu Deus, que povo desarrumado. Gente, não deu 2 anos depois, meus meninos era tudo igual. Desmantelado, era? Tudo, até hoje, professor, meus meninos não se arrumam, raiva de comprar roupa, os cabelos é tudo, eu digo, vala, meu Deus do céu, ô língua, o negócio... Mas aprenderam, pelo menos? Aprenderam, pelo menos? Não, a escola, se eu tivesse 10 filhos, meus 10 filhos estudavam lá, sabe? É uma escola ímpar, é uma escola para você ver, vai do lápis à mochila, é tudo igual. Só não vai do banho. O não ao consumo, sabe? A questão do não ao consumo, as pessoas são super natureba mesmo. E meus meninos se deram muito bem, sabe? Hoje, graças a Deus, não tenho nada para reclamar. Um tá em São Paulo, né? Tá na Universidade de São Paulo, e o outro está se preparando para o ITA, muito bem preparado. Os meus meninos saíram da vila, foram direto para o IFCE, o concurso, sem nunca terem feito uma prova, porque lá na vila não tem prova, né? Mas os meninos eram tudo arrepiado, tudo desarrumado. Não deu 2 anos, os meninos se desarrumaram até hoje, professor, não consegui mais arrumar. Rapaz, e o que uma mãe não resolver, porque não tem solução. São crianças muito humanizadas, são adolescentes, são jovens, assim, que eu tenho muito orgulho dos meus filhos, mas é tudo e desarrumado. Mas mãe, o que mãe não resolver, realmente não tem, não. Não consegui resolver, não. Não consegui resolver, não. Esse negócio de língua, só para encerrar a sessão recreio, esse negócio de língua, Antônio, o meu pai conta uma história que eu acho engraçado, que ele dizia que quando era pequeno, Darlene, era muito chorão, mole, diz que qualquer coisa ele chorava, e minha avó dizia que, Ave Maria, tô doido que esse menino complete 18 anos e entre para o exército, para criar jeito de homem, né? O bichinho do meu pai passou 40 anos no exército, meu amigo. É muita praga de mãe. 40 anos o bichinho passou no exército, saiu coronel do exército, mas eu sempre que ele conta essa história, papai criou o jeito de homem, eu disse, mais ou menos, não foi tanto homem assim também não, tá? Então, queridos, é só porque eu me sinto muita vontade com vocês de falar essas besteiras para poder acordá-los. Eu sei que a gente está num regime complexo, esse regime remoto, mas vamos vencer como vencemos ano passado. O que importa é que a gente esteja com saúde. Queria saber, não sei se Letícia já chegou. Letícia, como é que você está? Débora não chegou ainda. Como é que você está? Me diga aí se está bem, está tudo tranquilo, está melhorzinha, né? É importante para a gente saber como é que vocês estão. Queridos, então a gente vai conversar hoje sobre as provas. Eu reservei essas 2 provas. Freitas, seja bem-vindo, meu amigo. Sempre bom lhe encontrar. Nós vamos falar hoje sobre a interceptação telefônica e falar hoje sobre a busca e apreensão. Vamos começar da Constituição. A Constituição, ela define algumas inviolabilidades, alguns sigilos, que são sigilos que o legislador constituinte entendeu que eram importantes para a convivência, não apenas juridicamente viável, mas democraticamente aceitável. Agora, claro, todos esses sigilos, todos essas modalidades de inviolabilidades, elas são relativas, nenhuma delas é absoluta. A gente vai perceber que o legislador constituinte foi muito hábil, Cristiane, de definir a regra, e a regra é o sigilo, é a inviolabilidade, mas ele próprio, Luísa, traz aqui
exceções a essas hipóteses. Então, a gente vai falar daqui a pouco da busca e apreensão, e a gente vai lembrar que há, como regra constitucional, a inviolabilidade do domicílio, mas ele próprio cria situações, circunstâncias, Ariadne, que permite, efetivamente, uma flexibilização disso. Com os sigilos, a mesma coisa. Então, ele definiu como regra o sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo das comunicações, aqui entendido no sentido mais lato, né? Sigilo das comunicações telefônicas, telemáticas. Então, a gente tem efetivamente uma proteção a todas essas comunicações. Claro que quando o legislador, lá em 1988, na verdade até antes, né, em 87, definiu isso, ele falava lá de interceptação telefônica, de sigilo telefônico, ele pensava muito no que era o telefone naquela época, né? Ele não imaginava, por exemplo, o que nós temos hoje. Nossos smartphones hoje, eles até ligações fazem, mas eu garanto que não sou apenas eu, é o que menos a gente usa o smartphone hoje para ligar, né? Para a gente fazer uma ligação, é o que a gente menos usa, ou só eu, né? E eu estou ficando cada vez mais antissocial. Eu vi hoje um meme que eu achei minha cara, Luísa, que a pessoa liga para mim, eu espero desligar a ligação para eu mandar uma mensagem e perguntar o que era, né? Assim, só para você não ter que atender, né, Tainá? E tem uma galera que não consegue parar de falar. É impressionante. Tem dois tipos de pessoas que eu tenho dificuldade de lidar. Na verdade, são várias. Hoje são 300 milhões de tipos de pessoas que eu tenho dificuldade de lidar. Mas tem duas que me incomodam muito. Uma é a pessoa que fala pegando em você, né? Essa eu não consigo conviver com uma pessoa assim, sobretudo em tempo de pandemia, não dá, né? E a pessoa que repete 3 vezes. Tem pessoas que acham que você tem alguma deficiência cognitiva e tem que repetir 3 vezes efetivamente isso. A minha irmã é assim, Josi. A minha irmã adora repetir a mesma história. Aqui, vamos para a terceira vez, porque as 2 primeiras vai ser só repetição, vamos logo arrochar a terceira vez. Tem gente que é assim, né? Então, quando essa pessoa liga, repete a primeira, repete a segunda, repete a terceira, me dá uma certa agonia realmente nisso. Então, hoje, claro, o olhar que a Constituição dá é um olhar diferente do que a gente tinha. Por quê? Porque hoje nós vamos ter uma importância, Misaele, muito maior nos chamados dados telemáticos do que propriamente na ligação em si. Mas a ligação ainda ocupa... O que seriam dados telemáticos? O e-mail, as conversas de WhatsApp, né? A transferência de informação cibernética, tudo isso entra no cenário de dados telemáticos. Agora, o que a Constituição diz? Há um sigilo, deve-se preservar esse sigilo, e ela permite, Emerson, a relativização desse sigilo apenas nas investigações e processos penais e desde que autorizados pelo juiz nos termos da lei. Então, olha como o Constituinte foi muito preciso na hora que ele definiu isso. Ele disse, olha, a regra é o sigilo telefônico, o sigilo das comunicações. Para que eu quebre essa regra, para que eu saia desse sigilo, tem que ser no âmbito penal, portanto, vocês não vão estudar interceptação telefônica lá no processo civil, no processo de trabalho, é só aqui com motinha. Tem que ser autorizado por lei e tem que ser uma decisão judicial. A gente vai ver esse tríade, ou seja, ele reserva para a matéria penal, ele reserva, Luísa, para que a lei delimite os alcances, os limites, efetivamente, do uso dessa prova, e sempre dependendo, como a gente não pode esquecer, da permissão judicial. Portanto, a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo das comunicações, dependerá sempre de uma iniciativa do juiz. Esse é o modelo brasileiro. Se você compara, por exemplo, Antônio, com modelos estrangeiros, você vai ver que em países como Itália, como Estados Unidos, como Colômbia, a decisão da interceptação telefônica, Cristiane, é uma decisão policial ou do Ministério Público. Eles funcionam numa vibe diferente da nossa. Como é que é lá, Luísa? Por exemplo, vamos pegar um exemplo italiano. Quem decide sobre a interceptação telefônica é a polícia, é o Ministério Público. Produz a interceptação. Aí, aquele material ali, daquelas conversas interceptadas, eu levo ao juiz, e o juiz vai fazer uma filtragem, Darlene, para saber o que é de fato interessante ao processo, e, portanto, ele admite como prova,
e o que é que não é interessante ao processo. Então veja que o modelo italiano é um modelo diferente. O controle judicial é posterior à produção da prova. No modelo brasileiro, o controle judicial é prévio à produção da prova. Portanto, eu só posso realizar a interceptação telefônica devidamente, previamente autorizado pelo juiz. Então, a primeira coisa é essa. A regra é o sigilo telefônico. Em apurações penais, eu posso quebrar essa regra, posso ir contra essa regra. Aqui, vamos entender, somente na esfera penal. Leila, perceba o seguinte, eu não posso, por exemplo, realizar uma interceptação telefônica, Tainá, num processo penal, e querer aproveitar esse elemento de prova como prova emprestada para uma ação civil, por exemplo, de divórcio, de guarda de criança. Não rola. Por quê? Porque é uma prova própria, exclusiva do ambiente criminal. A prova emprestada, ela vai sempre ser utilizada, Mônica, quando existe compatibilidade entre os meios de prova naquele processo. Eu não posso tomar uma prova emprestada de um processo para outro se o processo destino da prova é um processo que não admitiria a produção daquela prova. Deixa eu explicar melhor isso. Não seria possível, Franklin, produzir naquela ação de divórcio ou naquela ação de guarda a interceptação telefônica. Então, se eu não posso produzir originalmente, eu também não posso trazer emprestada essa prova. Então, primeira coisa importante, essa exceção à regra constitucional está adstrita, limitada, condicionada a uma apuração processual penal. Segunda coisa importante, tem que haver uma ordem judicial. Portanto, o controle judicial de legalidade é um controle prévio. Quando a gente fala de... Até aqui tá ok? Tá tranquilo? Tá confortável? Tô falando rápido, devagar, tá beleza? Quando a gente fala de relativizar o sigilo telefônico, nós podemos imaginar duas coisas. Uma coisa é a quebra do sigilo telefônico para que eu produza a informação sobre os registros telefônicos, Felipe. Outra coisa é a interceptação telefônica. Porque, veja só, todos nós, ao realizarmos ligações, veja, Darlene, como eu sou antigo, realizarmos ligações, né? Isso é do tempo que a gente tinha telefone assim, né? Então, ao realizarmos ligações, ou ao recebermos ligações, aquilo ali fica devidamente registrado na telefônica. Então, eles têm os registros, por lei, esses registros têm que permanecer por 5 anos, Letícia, de que o número tal ligou para o número tal, e efetivamente aquela ligação durou 8 minutos e meio. Tudo isso vai estar lá. Então, o juiz, ao decidir pela quebra do sigilo telefônico, ele pode buscar nas telefônicas essa informação. Diz, olha, telefônica, olha, tá travando para vocês também, ou sou Ana Mônica? Me digam então, tá ok? Aqui tá normal, professor. Beleza. Mônica, talvez seja a tua conexão aí, mas qualquer coisa você me fala, viu? Veja só, o que a gente vai ter? O juiz, ele vai pedir a Claro, vai pedir a Vivo, vai pedir a TIM, que informe quais foram as ligações, Ariadne, que chegaram daquele número e saíram daquele número. Eu não tenho o teor da conversa. Então, quando eu quebro o sigilo bancário para que eu tenha os registros das ligações, eu estou olhando para trás. A interceptação telefônica, que é a prova mais delicada quando a gente fala de sigilo telefônico, ela tem um lance diferente, ela tem uma perspectiva diferente. Por quê? Porque ela vai olhar para frente. Eu vou autorizar que daqui para frente eu possa escutar, gravar, documentar, Cristiane, as conversas que saiam daquele determinado número. Né? Existe uma limitação, a lei não foi alterada ainda. Existem alguns projetos de lei para alterar, mas ela não foi alterada ainda, que é uma dificuldade muito grande, Emerson, porque quando eu defiro essa interceptação telefônica, eu defiro a interceptação do número tal, do CPF tal, no nome de fulano de tal. Se aquele fulano de tal muda o número telefônico, eu preciso de uma nova ordem judicial para isso. A lei é de 96, ela não foi devidamente atualizada.
né? A maioria de vocês aqui, se não todos, jamais vai compreender, Misael não era nem nascida nessa época, em que você tinha um aparelho celular, você comprava um outro, aí você ia, perceba, Darlene, é o novo, a Tele Ceará é o novo, né? E aí você dizia, olha, Darlene só ouviu falar isso. E aí, eu trabalhei na Tele Ceará. Minha Nossa Senhora. Minha nossa. Aí temos uma confissão de pelo menos 2 ou 3 décadas, aí por baixo, né? Eu não sei nem exatamente, Miséria, eu sei porque meus primos mais velhos me contam, eu não sabia nem o que era isso. Fui estudar para dar essa aula para vocês. Então, você ia com o celular velho, ia com o celular novo, aí ele fazia lá um negócio lá no computador, aí você passava até 24 horas para a linha migrar de um aparelho para outro. Então havia, Antônio, todo um controle muito rigoroso. Para você trocar de linha era uma novela, né? Você tinha que levar um atestado, né, de uma certidão de nascimento da sua avó, da sua bisavó, era uma novela e tal. Hoje, nós temos esses chips que tornam as linhas telefônicas, Luísa, praticamente descartáveis, né? O que gera uma dificuldade muito grande. A lei não se modernizou. Houve um desenvolvimento tecnológico imenso nos últimos 25 anos, 30 anos, e não houve uma atualização em relação a isso, né? Por exemplo, eu me recordo de um grande amigo meu, que foi o juiz daquele caso do Banco Central, e ele me dizia, Ariadne, que seus colegas lá da Polícia Federal tinham que pedir a ele, às vezes, 2, 3, 4 vezes por dia, novas ordens de interceptação da Darlene, porque os caras iam trocando de chip de celular, e aí você tinha que ordenar para aquele número vinculado àquele determinado tipo de pessoa, né? Então é uma dificuldade que a lei vai precisar enfrentar, porque nós temos, repito, uma modernização, Mateus, saudações tricolores, uma modernização, né, efetivamente, em relação a isso. Mas por que essa prova é uma prova tão importante? Porque ela vai permitir não apenas que eu saiba quem ligou para quem, mas o teor daquelas conversas. Então, a interceptação telefônica ela é extremamente importante, porque ela vai ter ali a possibilidade de capturar, de verificar o que aquelas pessoas estão diretamente conversando, o que aquelas pessoas estão diretamente tratando em relação àquela conversa. Pois não, Emerson? Professor, boa noite. O senhor lembra daquele caso do Joesley, que ele gravou uma conversa com o Michel Temer? Eu sei que não é uma ligação telefônica, mas eu acho que se insere mais ou menos no mesmo assunto. No caso, aquela gravação, ela não foi autorizada, né? O Temer não tinha noção de que estava sendo gravada. Por que é que a gravação dele pôde ser utilizada se não tinha nenhuma autorização judicial nem nada? Emerson, excelente sua pergunta. É muito boa para a gente poder organizar aqui alguns conceitos que são importantíssimos. Fairuz, seja bem-vindo, é bom lhe ver, querida. A Darlene quer dizer que você foi a empregada 00001 da TIM, né? Uma das primeiras, a primeira turma foi a minha. Celular desse tamanho, né? Além, viu? Eu programava Motorola. Eu não sei o que é isso, não. Eu tenho uma relembrança. Vou já botar no Google, Motorola, não sei o que é. Não sei o que é isso, não. Tainá, era legal porque os celulares inicialmente, você fazia uma ligação, coisa de oi, sou eu. Primeiro, a bateria já tinha acabado, né? No oi, sou eu. E segundo, que você pagava 6 milhões de reais por essa ligação, oi, sou eu. Eu tô mentindo, Darlene. Era uma coisa impressionante. Aí tinha a história, Fairoso, que era um negócio legal, que você saía com o celular, eu estou falando do auge da modernidade dos anos 90, quando eu estava na Unifor, você saía com um celular, né, uma coisa pequena, uma coisa básica, né, que você, né, facilmente percebia aqui, e junto com o celular, você tinha que sair com pelo menos 3 baterias, né, aquelas baterias de carro, aí você, somente vou trocar a bateria, aí você tirava a bateria, botava outra bateria, aí ficava um negócio, e aí o auge da chiqueza era comprar umas baterias que era desse tamanho, assim, PT 550, aí depois veio o PT 650 da Motorola, e aí... Prendendo o cinto, viu, professor?
Era perder o cinto. Era. E não era todo cinto para aguentar, que o bicho ficava meio assim, né? E Emerson, só para terminar a sessão nostalgia, tinha que puxar a antena, né? Aí você puxava, ficava desse tamanho assim, o celular, era uma coisa praticamente... Ainda bem que a bateria nessa época não vibrava, viu? Porque se vibrasse, o cabo parecia que estava tendo ataque epilético. Acorde que ele está tendo uma convulsão, né? É aquela história. Então, assim, e é interessante, eu tô levando aqui na brincadeira, mas veja, a lei foi feita nesse período. Veja como a lei é imprópria para hoje em determinados aspectos, porque houve uma modernização tecnológica, né? Isso sem falar, Dalene vai lembrar melhor do que eu, porque é uma expert no assunto, quando chegaram os Motorola Elite, né? Lembra o Motorola Elite? A pessoa tinha que vender os 2 rins. Você vendia o rim e comprava um Motorola, que era dos ricos de Fortaleza, né? Porque era o Motorola Elite, e tinha aquele outro pequenininho que abria e fechava, que eu não me lembro mais o nome dele. StarTAC. Aí, era esse o auge da coisa. Agora, a gente está brincando aqui nessa sessão nostalgia, mas eu queria aproveitar essa brincadeira para algo mais sério, que a gente perceber que é sobre esse olhar, nesse tempo, Ariadne, que o legislador fez a lei da interceptação telefônica. Ela não passou por alterações sistemáticas, importantes. Ela tem alterações ali, Fairuz, pontuais, mas a gente percebe a necessidade, há um gap aí muito grande do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, há uns anos atrás, a justiça brasileira não sabia lidar com a história do WhatsApp. Você deve se recordar, eu estou falando de 5, 6 anos atrás, não estou falando quando Darlene entrou na TIM, é mais recente que isso, das decisões judiciais que tiravam o WhatsApp do ar no Brasil todo, né? A gente ficava sem WhatsApp, porque lá em Alagoas, num processo criminal, então, a gente tem realmente uma dificuldade natural do direito de lidar com inovações tecnológicas. O direito, ordinariamente, ele está um passo atrás das novidades da sociedade, né? Eu costumo exemplificar com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece o direito a pessoas do mesmo gênero de viverem em união estável e depois casarem. Primeiro existiu aquilo na sociedade, depois o direito veio aceitar, inclusive acertadamente, diga-se, a união entre pessoas do mesmo gênero. Agora, quando a gente envolve tecnologia, o direito não está um passo atrás, Luiz, ele está dezenas de passos atrás. Vocês sabem disso, eu estudo cibernética, meus trabalhos de doutorado e pós-doutorado são todos nessa área de cibernética. A gente trabalha realmente com um gap aí imenso. Aqui é um exemplo disso. A gente está falando dessas brincadeiras do celular de tijolão, que levava 2 dias para trocar de um aparelho para outro, é sobre esse momento que o legislador organiza a lei de interceptação telefônica. A gente percebe a dificuldade de se aplicar isso do ponto de vista prático, em que eu posso comprar 10 chips e a cada ligação que eu faço eu vou usar um chip diferente. Então a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, operacional para isso. Então, a interceptação telefônica, ela é essa conversa. Agora, eu queria voltar para aquela pergunta do Emerson, porque ela é muito importante para a gente diferenciar aqui, Emerson, 3 situações diferentes, tá certo? Vamos diferenciar 4 situações diferentes, para a nossa aula ficar bem interessante. Primeiro, a questão da quebra do sigilo telefônico simples. Então, eu vou pedir a TIM, a Claro, a Vivo, que me forneça quais foram as ligações que a Dalene fez nos últimos 30 dias e as que ela recebeu nos últimos 30 dias. Eu vou receber um documento parecido com aquela conta que eles têm discriminada que a gente recebe de celular. Número tal para tal, número, dia tal hora. Né? É isso que a gente vai ter. Uma outra coisa é a interceptação telefônica. O juiz autoriza que, doravante, que daqui para frente, aquele número seja gravada a conversa, ou seja, o teor da conversa de cada uma daquelas ligações. Uma outra coisa é o que o Emerson falou, que é a conversa feita, veja, Emerson, por um dos interlocutores. O STJ sinaliza que a gravação de uma conversa feita por um dos interlocutores da conversa, quer seja por telefone, quer seja pessoalmente, ela é lícita e ela não precisa de ordem judicial. Então, se eu estou conversando com o Itainá e eu gravo essa conversa, quer a gente esteja falando pelo celular, quer aqui por um aplicativo como o Meet,
quer pessoalmente, essa gravação será válida, porque ela foi feita, Fairuz, por um dos interlocutores. É aí que entra aquela gravação feita pelo irmão Batista, lá do Amado Batista, José Batista e todos os batistas lá dos batistas. Por um terceiro não era válida, não? Aí, por um terceiro, aí eu preciso de uma ordem judicial, que nós vamos chamar de escuta ambiental. Ou seja, se eu gravo uma conversa sua com a Ariadne, eu tenho que ter uma autorização judicial, porque eu não sou um dos interlocutores. Mas qual é a diferença dessa escuta ambiental para a interceptação telefônica? É que a interceptação telefônica, repito, o meio que eu estou utilizando é um meio telefônico. A escuta ambiental, daí o nome, eu estou num ambiente em que aquilo ali vai ser efetivamente realizado. Eu li um livro agora em janeiro, muito interessante, sobre a questão das milícias no Rio de Janeiro, e o autor do livro, deixa eu só pegar aqui direitinho, que eu esqueci o nome do autor, né? Professor, quando dos interlocutores faz a gravação, chama também interceptação telefônica? Não, aí eu vou chamar de escuta ambiental, ou de gravação ambiental. Essa que é a escuta ambiental. Exato. A interceptação é quando é um terceiro. Exatamente. Tá. Eu li um livro agora em janeiro, chama-se A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso, que ele analisa essa formação das milícias no Rio de Janeiro. Aí ele entrevistou algumas pessoas, inclusive um dos líderes de uma determinada milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ele contando o encontro que ele teve com essa pessoa, que ele foi até a casa dela. É o nome quando o juiz autoriza para ouvir? Oi? Escuta ambiental, Cristine. Desculpa. Escuta ambiental. Nesse caso, ele foi entrevistar, além essa pessoa, que é um dos líderes lá de uma milícia. Ele disse que quando chegou à casa desse cara, tomou um susto, porque a conversa seria no escritório desse cara, e o escritório, as paredes tinham gaiolas com pássaro, ele contou mais de 50 gaiolas, e esses pássaros ficavam cantando, piando e etc. Qual era a razão disso? Dele não ser gravado. Ou seja, ele podia ter conversas ali, mas mesmo que eu estivesse gravando, o barulho dos pássaros era tão intenso que não conseguiria efetivamente captar a gravação com o teor daquela conversa, daquelas palavras. Então foi muito interessante, repito, um livro que eu li recentemente e que demonstra de uma forma muito simples as contramedidas para uma escuta ambiental. Então eu posso ter a gravação entre duas pessoas feita por um dos interlocutores, não preciso de ordem judicial. Eu posso ter a interceptação telefônica, que é uma decisão judicial de capturar efetivamente o teor da conversa daquelas pessoas, e eu posso ter a escuta ambiental, isso é muito feito por agentes policiais, que depende de uma autorização judicial, porque eu vou quebrar a intimidade daquelas pessoas, Solon, seja bem-vindo, onde eu vou capturar ambientalmente a conversa daqueles agentes. Existem equipamentos, inclusive eu posso à distância fazer a captura, existem equipamentos que chegam a capturar a conversa a mais de 2 quilômetros dos alvos, né? São equipamentos muito sofisticados. Professor, pode só repetir os 3 que falhou aqui? A gente tem, vamos repetir os 4, né? A primeira figura, Diara, é a mera quebra do sigilo telefônico, onde eu vou saber quem ligou para quem. Tem uma interceptação telefônica, onde eu vou interceptar aquela conversa telefônica, quer seja por WhatsApp, Telegram ou por telefone normal, em que eu vou gravar a conversa daquelas pessoas. Posso ter a gravação feita por um dos interlocutores da conversa, isso não tem nenhum tipo de necessidade de prévia autorização judicial. Então eu estou conversando com o Solon, eu gravo com o meu celular, com algum equipamento, não preciso de nenhuma permissão para isso, repito, porque eu sou um dos interlocutores. E existe a figura da escuta ambiental, onde num determinado ambiente eu vou, aí sim, novamente eu exijo a autorização judicial, fazer a captura daquela conversa, daquele diálogo, daquelas palavras ali que compõem aquele determinado tipo de situação. O livro, Márcio, se chama, deixa eu colocar aqui, é muito interessante. Foi lançado ano passado, eu li agora em janeiro, A República das Milícias.
é de um autor chamado Bruno Paes Manso. É uma capa amarela, ele é até um jornalista, né, do Rio. Exatamente. Muito interessante. Eu tinha lido no finalzinho do ano passado, começo desse ano, li a biografia do Obama, que são 700 e poucas páginas. Aí quando terminei, fui ler esse, que é pequenininho, são 200 e poucas. Eu estou lendo outro agora de 700 e tantas, então para dar um refrigério, eu li esse aí. É muito bom, muito interessante, muito atual, dá para a gente ter uma formação. Quem assistiu, por exemplo, Tropa de Elite 2, né, que mostra muito muito didaticamente a formação das milícias no Rio de Janeiro, vai entender bem essa estrutura. Então, queridos, a interceptação telefônica, repito, depende de uma autorização judicial e ela vai ser feita para frente, onde eu vou ter um determinado alvo e eu vou realizar aquelas gravações. Uma coisa importante, aqui eu estou na lei da interceptação telefônica, que é a lei 9.296, de 1996. Olha o que nos diz aí o parágrafo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1º, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação na infração penal. 2, a prova puder ser feita por outros meios. Eu queria muita atenção de vocês, Fairuz, Luísa, todos os demais, Misaele, com o inciso 3º. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, veja, vocês aprenderam lá no direito penal, lá atrás, que a pena privativa de liberdade, ela vai se dividir em reclusão e detenção. Quem diz isso é o próprio tipo penal, ele vai dizer isso de forma expressa. Então, quando eu abro o tipo penal, eu lá percebo que ali houve uma conduta, a pena prevista é por reclusão ou por detenção. Né? Eu tenho lá o preceito primário do crime, matar alguém. Aí tem o preceito secundário, que é a pena, né? Pena, reclusão de 6 a 20 anos, no caso do homicídio simples. Então, o que está nos dizendo aí o inciso 3º do artigo 2º da Lei 9.296, de 96? Só é admitido o uso da interceptação telefônica, da lei em si e somente em si, a pena prevista é de reclusão. Eu não posso usar a interceptação se a pena está ali prevista for de detenção. E aqui, só para fechar, olha que interessante, a gente está na última aula sobre provas e eu queria voltar lá para a primeira aula sobre provas. Lá naquela nossa primeira aula sobre provas, há 6 meses atrás, a gente aprendeu a teoria do encontro fortuito de provas. Não sei se vocês se recordam disso, eu recomendo que se recordem, porque vai cair na prova. Mas, enfim, a gente viu que se eu tiver... Eu expliquei a teoria do encontro fortuito de provas, dizendo que a gente atira numa coisa e acerta na outra, Franklin. Então, imagina que eu realizei uma interceptação telefônica, porque eu estou investigando, Tainá, um crime punido com reclusão. Quando eu vou ver o resultado daquela interceptação, eu não encontro nenhum elemento de prova sobre aquele crime, mas eu encontro um elemento de prova sobre um crime punido com detenção. Poderia utilizar a teoria do encontro fortuito de provas? Diz sim. Sim, porque o caminho que você percorreu até encontrar aquela informação foi um caminho de licitude. Né? Eu me lembro de uma aula que eu assisti no mestrado com o professor Eugênio Pacelli, Misael, que ele usou uma linguagem muito didática. Ele dizia que quando o juiz autoriza a produção daquela interceptação, é como se a gente ultrapassasse um portal de licitude, ou seja, tudo que eu vou extrair daí, Emerson, será lícito, será válido. É isso que a gente vai ter nesse raciocínio. Então, o que está nos dizendo aí o artigo 2º, inciso 3º? Eu não posso autorizar uma interceptação, Cristine, se o meu foco é um crime punido com detenção apenas. Tem que existir naquela investigação um foco de um crime mais grave, que é aquele punido com reclusão. Porém, a gente vai trabalhar com essa possibilidade da aplicação da teoria do encontro fortuito de provas. Sobre interceptação telefônica, vocês têm alguma dúvida mais? Podemos avançar para a última prova que eu quero ver com vocês, que é a prova de busca e apreensão. Professor, Diga.
quando a interceptação ocorre sendo... Quase que não sai, né, Romulo? Né? Quase que não... Difícil. Não, o negócio quase que não sai, mas beleza. Quando a pessoa que faz a interceptação é um dos sujeitos da conversa, não é crime. Correto? Não vamos falar em crime, vamos falar em não é ilícito. Ou seja, quando Ok. quando a gravação daquela conversa é feita por um dos interlocutores, a gravação é reputada lícita. E no Certo? caso da escuta ambiental que o senhor falou, eu não entendi se é lícito ou ilícito. Veja, a escuta ambiental, ela pode ser feita por quem está participando da conversa, entraria na regra que a gente está acabando de ver, mas se ela for feita por alguém fora disso aqui, aí nós vamos ter a possibilidade de uma permissão vinda do juiz, ou seja, a escuta telefônica, a escuta ambiental, assim como a interceptação telefônica, em regra, dependem da prévia permissão judicial. Por quê? Porque eu estou indo contra a permissão, a vedação feita na Constituição. Né? Então, Ticiane, o que acontece é o seguinte, se eu tiver duas pessoas conversando, imagina que eu e você estamos conversando, não interessa se nós estamos conversando por telefone, se a gente está conversando pessoalmente, ou se a gente está conversando aqui pelo Google Meet. E eu gravo o teor dessa nossa conversa, gravação válida. Tá? Agora imagina que a gente está conversando na rua e alguém grava. Esse alguém, para nos gravar, ele tem que ter uma autorização judicial prévia, ele tem que ter uma permissão judicial para que possa fazer aquela gravação, e essa gravação vir a ser reputada como uma prova válida. Por quê? Ele está, repito, saindo da regra constitucional, que é o sigilo telefônico. Consegui explicar melhor agora? Professor, Diga. então, tipo assim, eu sou o terceiro, mas eu tô vendo a conversa entre duas pessoas, eu sei que não é correto, eu pego e faço uma gravação. Para minha gravação ser válida, o juiz tem que autorizar? Eu teria que ter uma autorização judicial prévia. Certo? Você não poderia utilizar essa prova, por exemplo, para acusar uma dessas pessoas. Consegui explicar? Que eu quero avançar aqui, eu quero saber se está ok. Oi, Ticiane. Não, professora, eu ainda estou um pouco confusa nessa escuta ambiental. Então, quer dizer que ela pode ter duas. Essa que a Ticiane acabou de falar, que precisa de autorização, e uma conversa. Eu falando com o senhor, não precisa de autorização e é chamada de escuta ambiental também? Não necessariamente será uma escuta ambiental. Ela será uma escuta ambiental se eu estiver ali num ambiente presencial, nós dois, entendeu? Esqueça a questão da escuta ambiental. A escuta ambiental a gente vai usar mais para esse terceiro que grava uma conversa da qual ele não está participando. Ele precisa ter essa autorização judicial. Tá? O outro é uma conversa, não importa por que meio nem de que forma, em que um dos interlocutores vai gravar. Ticiane, eu queria só voltar um pouquinho àquela tua pergunta, porque ela é muito interessante, eu queria fazer só um raciocínio. Vocês estudaram no semestre passado em processo penal 1, que em regra a prova ilícita não é válida, obviamente. Né? A gente estudou isso aqui também em processo penal 2, na nossa primeira aula. Mas há uma hipótese em que eu posso usar a prova ilícita, quando ela juntar dois requisitos. Quais são? É uma prova que beneficia a defesa e é a única prova que a defesa tem para provar a sua tese. Então, eu queria aproveitar aquela conversa, aquela pergunta da Ticiane, que é muito interessante. Rafael, eu gravei a conversa de duas pessoas. Eu posso usar essa gravação? Você poderia, por exemplo, quando fosse o único meio que a defesa do réu tivesse para provar que não é ele. Imagina que aquelas pessoas estão dizendo, Tainá, olha, eu presenciei o fato, eu sei que não foi o fulano, eu assisti o fato todo, né? Ele está sendo acusado indevidamente, ele não tem como provar que não foi ele, mas eu sei que não foi ele, por isso, por isso, por isso. Nesse caso, eu autorizaria o uso da prova, apesar de ilícita, mas eu permitiria, já que ela seria o único meio que a defesa teria para, em condições normais de temperatura e pressão, provar a sua tese. Tá claro? Sobre a interceptação telefônica, mais alguma dúvida? Jailson, a imagem tem-se entendido que se eu tiver num ambiente público, essa foto, essa filmagem pode ser feita sem autorização judicial, porque ela não envolveria sigilo de conversa, o sigilo telefônico, a intimidade, tá? Em ambiente público, tá bom?
Queridos, nós vamos hoje agora para a última prova que eu quero estar com vocês, que é a prova de busca e apreensão. Essa busca e apreensão, ela é feita de duas formas. Eu tenho a busca e apreensão pessoal e a busca e apreensão domiciliar. Vocês já escutaram a expressão Juliana Franklin e todos os demais baculejo? Vocês já escutaram o tal do baculejo, Tainá? Baculejo é a busca e apreensão pessoal. O legislador considerou que ficava feio botar do baculejo no código. E aí ele usou uma linguagem um pouquinho mais elaborada, que é a busca e apreensão pessoal. Quem já passou por um baculejo é uma sensação que dificilmente você esquecerá, né? Essa situação. O que nós temos aqui? A busca e apreensão, repito, ela pode ser pessoal, ela vai ser feita na pessoa daquele agente, e ela tem como principal característica, Fairuze, a dispensa, a prescindibilidade de uma ordem judicial. Então, a busca e apreensão pessoal, aquilo que a gente costuma chamar de baculejo, ela é feita na pessoa, Tainá, e o fundamento está aí no artigo 244, que, convenhamos, é um fundamento muito subjetivo. A busca e apreensão pessoal, e eu não sei do que você está falando, o senhor não me perdoe, eu não tenho essa memória, né? Meus primos mais velhos falavam disso, eu realmente não sei. Isso era um evento, um local de esporte que você ia, era alguma coisa assim? Eu digo Vale, cara, como está velho. Então, veja, olha o que nos diz aí o 244. A busca pessoal independerá de mandado, em outras palavras, eu não preciso ter uma ordem judicial, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita. Eu queria me concentrar nessa expressão, fundada suspeita. Ariadne, veja como é subjetiva essa construção legal. Fundada suspeita. E aí, nós temos uma dificuldade aqui prática, Luísa, prática, ou seja, não tem uma ordem judicial prévia, e aí todo o controle, Tainá, de legalidade é posterior. Ou seja, aquele agente policial vai realizar a busca e apreensão pessoal, não necessariamente eu vou ter que exibir uma ordem judicial, eu tenho esse conceito subjetivo, dado pela lei, fluido, né, bastante fluido, chamado fundadas suspeitas. Eu terei apenas a possibilidade de um controle sempre posterior. Ou seja, se eu verificar que, naquele caso, não havia nenhum tipo de justificativa mínima para que você fizesse isso, aquele agente, posteriormente, pode vir a ser responsabilizado, por exemplo, por um abuso de autoridade ou qualquer coisa do gênero. Mas aqui a gente tem uma dificuldade prática muito clara por uma redação legal muito fluida, muito indeterminada. Não existe uma objetividade infundada suspeitas. Claro que dentro de um determinado contexto, houve ali um roubo nas imediações, o carro que os agentes teriam utilizado para fuga é um carro modelo tal, cor tal, isso justificaria as taulas fundadas. Mas, em geral, a gente está numa zona cinzenta muito perigosa. Repito, a busca e apreensão pessoal é literalmente no corpo da pessoa, né, fisicamente delimitado, mas também eu vou estender esse raciocínio para mochilas, bolsas, carros. Então, quando eu faço a busca e apreensão num carro, eu estou ali, pelo entendimento que a doutrina e a jurisprudência vem nos desenvolvendo, uma extensão do corpo. Já quando eu falo da busca e apreensão domiciliar, aí eu já estou num outro cenário, tá? Aqui, apesar, Renato, dele falar em busca e apreensão domiciliar, nós precisamos lembrar que o domiciliar aqui não é apenas no sentido estrito, Bruno, de casa, de residência, de domicílio. Tanto é que parte da doutrina usa a expressão busca e apreensão ambiental, ou seja, aquela que é feita num ambiente. Porque eu posso fazer essa busca e apreensão num escritório, numa fábrica, num consultório, numa clínica,
na sua casa, evidentemente, mas não confundir, Fairuza, que o domiciliar aqui é no sentido estrito de domicílio, não é só isso, é muito além disso, é de um ambiente fechado. E aqui nós precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, a busca e apreensão domiciliar só é tolerada, só é permitida com prévia autorização judicial. Então, aqui o controle judicial, ele é preliminar, ele é prévio. O juiz verificando que há elementos que justifiquem, que elementos são esses, comprovação para de materialidade, indício de autoria, ele autorizará essa busca e apreensão. Então, a primeira diferença essencial e fundamental é essa. A busca e apreensão pessoal prescinde de ordem judicial, enquanto que a busca e apreensão domiciliar, ela vai depender de ordem judicial. E já te ouço, Solano, deixa eu só fechar aqui a ideia. E aqui a gente tem que lembrar daquela vedação constitucional. A Constituição diz que o nosso o domicílio é inviolável e ele admite 3 exceções. Quais são? Flagrante delito, para prevenir de risco imediato e para cumprir ordem judicial durante o dia. Então, lembra dessas 3 exceções previstas lá na Constituição. Então, Emerson, o nosso domicílio é inviolável, mas a Constituição diz que no caso de flagrante delito é pé na porta e entra. No caso de risco grave, imagina, por exemplo, que aquela casa está pegando fogo, tem uma pessoa lá dentro desacordada. Claro que a Constituição autoriza o ingresso naquele domicílio, porque há um risco ali, claro e evidente e concreto, seria uma espécie de estado de necessidade previsto na Constituição. E há a terceira possibilidade constitucional, que é a que mais me interessa agora, que é para cumprir ordem judicial durante o dia. Cuidado, porque isso costuma cair muito em concurso, isso é traiçoeiro, Tainá. Perceba só, a Constituição não proíbe que eu cumpra uma diligência de busca e apreensão durante a noite. Apenas durante a noite eu tenho que ter a anuência, a permissão, o ok do dono, do responsável por aquele determinado ambiente. Então, se a Polícia Federal chega às 10 horas na minha casa para cumprir uma diligência de busca e apreensão, ela só entrará, mesmo com a ordem judicial, se eu deixar. Agora, no período de 6 às 18 horas, se ela tem uma ordem judicial, aí é pé na porta e entra. Então, cuidado com isso. A Constituição não proíbe, Alfredo, que eu cumpra uma diligência de busca e apreensão durante o período noturno. E o que é noite para essa finalidade? É das 18 às 6 da manhã. Apenas ela vai exigir um condicionante a mais. Fora a ordem judicial, mas eu tenho que ter a permissão do dono da casa. Durante esse período aí, que a gente vai chamar de dia, 6 da manhã às 18, basta a ordem judicial. Então, se a polícia chega para cumprir aquela diligência e o dono da casa diz, eu não deixo entrar, o delegado vai dizer, eu não perguntei se você deixa. É pé na porta e entra. Tá? Isso é válido em que período? Dia. Né? Diga, Solon, você queria perguntar. É exatamente essa questão aí, professor, porque sempre a gente vê que é recorrente em concurso, porque é uma pegadinha, né? Isso deixou bem claro aí. Se for após as 18, só com a anuência do dono da casa. Exatamente. Então, não é proibido, nem é automaticamente ilegal. Eu apenas estou obrigando a existência de um outro requisito que não apenas a ordem judicial. É porque eu vi uma discussão, Pode concluir. Não, pode concluir. Porque houve uma discussão, uma vez que em grandes metrópoles, né, parece que já é admitido em função do horário, porque o camarada só se encontra em casa à noite, ou mudança de horário, mas isso aí é pegadinha, né? Não tem nada a ver não, né? Não. De forma alguma. A gente vai já conversar sobre o chamado, não é bem o que você está dizendo, mas é outra coisa que me recordou, que é a chamada busca e apreensão genérica, mas é outra coisa. Mas em relação à busca e apreensão domiciliar, o que é importante? É que a gente tenha a ordem judicial, durante o dia basta a ordem judicial, durante a noite eu terei que ter outro elemento. Ciane, pergunte.
À noite tem que ter o quê, professor, que você falou? A permissão à doença que eles têm do dono da casa, do dono da fábrica, do responsável por aquele local. Professor? Pois não. No caso da busca e apreensão domiciliar, tem um casal de cidadão assim, né? Tem um casal lá. Eles, além de fazer a vistoria na casa, quer fazer o baculejo, só que lá só tem agentes homens. Eles têm como obrigação de chamar um agente mulher, né? Para fazer. Tem. Isso pode nulificar a prova e configurar um abuso de autoridade. Tá certo? Isso. Inclusive, a jurisprudência tem sido cada vez mais clara em relação a isso, que as forças policiais têm que criar mecanismos operacionais para garantir esse tipo de conduta sendo feita, por exemplo, por uma policial mulher. Né? Não se tolera de maneira nenhuma que eu tenha aí por justificativa operacional, não tem uma policial mulher, não tem uma agente mulher, eu vou fazer, não pode. Né? E aí tem entendido que isso poderia configurar a nulidade. E aí, Emerson, exatamente, só para aproveitar a tua colocação, é exatamente por isso que, ordinariamente, a polícia, ao cumprir essa diligência de busca e apreensão, chega muito cedo, né? Chega ali muito cedo para cumprir aquela diligência, para ter que evitar esse tipo de permissão ou de necessidade de permissão em relação a isso. Diga, Feiruz. Essa ordem judicial tem que ser fundamentada? Sempre fundamentada, pelo menos esses dois requisitos, comprovação de materialidade e indício de autoria. Professor, só uma curiosidade, porque eu trabalho no direito de família, e uma vez uma pessoa teve busca e apreensão, a polícia foi fazer o baculejo, ele participava de uma banda, ele estava ali como pessoa ali tocando para o pessoal lá, certo? E aí, na hora do baculejo, constatou-se que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Isso era 3 horas da manhã, levaram ele. Então, esse procedimento é correto? Porque veja só, se eles estavam naquele ambiente, um ambiente público, acessível ao público, né, que eu estou deduzindo, e a polícia está fazendo ali uma operação, não há problema. E se localizam que há uma ordem de prisão em aberto, essa prisão realmente ela vai ser válida, não há nenhuma ilegalidade nesse contexto. É diferente, Feiruz, veja como seria diferente que eu soubesse. Há uma ordem judicial aqui para esse cara, e eu vou à casa dele 3 da manhã, pé na porta e entro. Aí seria uma prisão ilegal. Tá certo? Aí você vai dizer, pô, Rafael, mas eu tenho uma ordem de prisão e eu não posso prender. Não, você senta na porta da casa dele até 6 da manhã, quando for 6 da manhã você prende. Mas até lá você não poderia ingressar. Né? Isso aconteceu, parece piada o que eu estou dizendo, mas eu não sei se vocês vão se recordar daquele caso da Isabela Nardoni, aquele terrível caso, né? Eles foram presos, depois foram presos novamente, e a polícia chegou de noite para prendê-los. E eles aceitaram, depois de uma negociação, serem presos durante a noite. Se não tivessem aceitado, a polícia teria que esperar até o dia seguinte. Porque não é uma prisão em flagrante. Lembra das hipóteses em que a Constituição autoriza que eu viole o domicílio. Prisão em flagrante para prevenir de risco concreto e imediato e para cumprir ordem judicial durante o dia. Então, nesse caso, se fosse uma prisão em flagrante, aí eu poderia a qualquer hora, mas não sendo, eu vou ter que esperar. Uma última questão sobre busca e apreensão que é interessante que a gente converse é o que a doutrina chama de busca e apreensão genérico, ou genérica. Né? O que acontece aqui? Isso tem sido muito utilizado nos últimos anos e tem produzido aí, Tainá, muita divergência. Né? São aquelas operações feitas em comunidades, em favelas, em ruas, que eu muitas vezes chego ali e ordeno uma busca e apreensão, Ariadne, para toda aquela comunidade, para toda aquela favela. Nós vamos encontrar precedentes que estão validando isso e precedentes que não validam isso. Vocês vão encontrar entendimentos doutrinários das duas direções e precedentes que validam um caso e outro. Então, há alguns na doutrina, na jurisprudência, que dizem que isso não é constitucional e que isso não é legal. Por quê, Tainá? Eu teria que especificar
qual é o local que eu realizarei aquela busca e apreensão. Há uma outra parte da doutrina, e há precedentes nessa outra direção, que dizem que em alguns ambientes é impossível você ter esse grau de especificidade. Porque é muito comum, por exemplo, em áreas dominadas pelo crime organizado, quer seja pela milícia, quer seja pelo narcotráfico, quer seja por outras instituições de criminalidade organizada, há um domínio territorial, o que é absurdo, mas há um domínio territorial, o que faz com que, ao adentrar naquele local, por exemplo, a polícia, para cumprir a diligência específica de que aquele depósito de armas está na rua X, casa tal. Durante a operação, aquelas armas serão deslocadas para outra casa. Então, eu não poderia cumprir a diligência. Então, na verdade, você vai encontrar os dois pensamentos, alguns que entendem que não é possível o deferimento dessas diligências de busca e apreensão feitas de forma genérica, eu teria que ter sempre um grau de especificidade realizado, e alguns que entendem que é possível, sim, eu fazer essa diligência de forma mais genérica. Há um caso interessante que eu queria destacar, é um caso no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, quando foi realizada uma operação no Complexo da Maré. Foi uma operação policial grande, numerosa. Houve uma autorização judicial prévia, né, existiu uma autorização judicial prévia de busca e apreensão genérica. Então, na época, era até uma juíza, no caso, ela autorizou que, durante aquela operação, a polícia ingressasse em todas as casas da comunidade que entendesse necessário. Mas olha o que nesse caso, Darlênia, a juíza fez. Não tem nenhuma base legal que ela fez, mas foi uma construção que ela tentou equilibrar aqui esses dois pensamentos. Ela disse, olha, eu vou autorizar a diligência para toda a comunidade. Porém, dentro das casas, só podem entrar oficiais da Polícia Militar e delegados da Polícia Civil. Ela excluiu, por exemplo, praças da Polícia Militar, soldados, cabos e sargentos, e ela excluiu agentes da Polícia Civil. Só poderiam entrar para cumprir as diligências oficiais e delegados. É um precedente isolado, eu não conheço outro que trate dessa forma, essa busca e apreensão, mas ela queria ali dizer o seguinte, olha, esses agentes oficiais e delegados têm uma melhor formação, pelo menos em tese, e têm maior grau de responsabilidade, porque eles são comandantes, líderes, chefes daquelas equipes. Então, seria mais fácil responsabilizá-los durante um eventual abuso que eles tivessem cometido ali. Mas veja, ainda há, repito, fortes argumentos, tanto de um lado quanto de outro, em relação a isso. Dúvidas? Diga, Ticiane. Professor. Pode perguntar, querida. No caso de busca e apreensão de menores, a vara competente é o ECA, né? Eu vou responder sempre lá pelas regras do ECA e eu vou para o juizado aí o da criança e do adolescente. O horário é o mesmo horário, de 6 da manhã? As regras são as mesmas, vão ser aplicadas porque eu estou diante de permissões constitucionais, né? Então, nesse caso, não, esse raciocínio todo que eu falei, quando a Constituição fala disso, é muito interessante a tua pergunta, porque quando a Constituição fala das inviolabilidades do domicílio e das hipóteses em que eu posso, aspas, violá-lo, ele fala em termos gerais, né, uma relação constitucional. Então, quando ele fala lá para cumprir ordem judicial durante o dia, é ordem judicial com qualquer tipo de conteúdo, né, eu não preciso ter um conteúdo específico. Então, pode envolver matéria penal, como pode envolver a matéria minorista, né, no caso, a eventual prática de uma infração, de um ato infracional por um menor em conflito com a lei. É a mesma regrinha, ou seja, para que eu realize isso, para que eu cumpra essa diligência, tenho que ter especificamente uma ordem judicial cumprida nessas condições. O que mais? Só um minutinho, estou concluindo aqui a chamada.
Gostaram da aula? Foi legal? Um ritmo tranquilo? Deu para escapar? Ainda não estão abusados de mim? Ainda não vão fazer reclamação na ouvidoria? Ainda não vão jogar pedra em mim? Ainda não vão me expulsar? Tá tranquilo? Posso ficar de paz? Letícia, você está bem, Letícia? Está tudo tranquilo? Pessoal, já estou concluindo aqui, só um minutinho, viu? Professor? Oi. Você poderia só repetir os horários que podem ser realizada a busca? Claro. Quando a Constituição fala que durante o dia, nós vamos interpretar o dia como de 6 da manhã às 18 horas. Isso seria o que nós entenderíamos por dia. E aí, por exclusão, né, noite seria de 18 às 6 da manhã. E já que você tocou no tema, Tainá, deixa eu só concluir aqui, para a gente poder aproveitar e lembrar o seguinte, existem conceitos, isso aqui é só para a gente fazer uma revisãozinha, já que eu estou falando da história. Existem conceitos que são parecidos, mas a gente tem que interpretar... Pronto, concluí aqui a chamada. De uma forma diferente. A gente fala em noite, dia, a gente vai interpretar dessa forma que eu lhe falei. 6 às 18, 18 às 6. Não confundir, deixa eu só trazer aqui especificamente no Código Penal, que lá no Código Penal, eu estou falando agora de Código Criminal, Código de Direito Material, você vai encontrar no artigo 155, isso não tem nada a ver com a nossa aula, mas só para a gente aproveitar e fazer uma revisãozinha. Olha o que diz aqui o artigo 155, né, o furto. Ele, quando fala aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Repouso noturno é diferente de noite. Noite eu vou usar um critério objetivo, é de 18 às 6 da manhã. Isso serve, por exemplo, para que eu saiba a que horas eu posso cumprir a diligência de busca e apreensão. Repouso noturno é um conceito mais fluido, Freitas. Aqui eu vou ter que avaliar no caso concreto. O repouso noturno numa cidade do interior pode começar antes do que numa capital grande. Né? Veja que, por exemplo, nós estamos vivendo esse toque de recolher agora. Qual foi o critério que o governo do estado fixou? 10 da noite. Há cidades do interior que 10 da noite já não tem mais ninguém na rua. Porque o repouso ali ocorre às vezes às 8, 7h30, você já sai da rua e já não tem mais ninguém. Então, esse conceito de repouso noturno do 155 do Código Penal é distinto do conceito de noite. O noite é mais objetivo, não importa a cidade, não importa o tamanho da cidade, eu vou sempre aplicar de 18 às 6. Exatamente, Josilene, porque já era hora de criança estar dormindo, depois de 7h30 já não tinha mais o que fazer, criança já devia estar na cama mesmo, né? Obrigado, Edson. Vou escutar mesmo, já que vocês ainda me aguentam. Isso, para mim, é muito bom. Queridos, na próxima aula, a gente vai começar a nossa terceira unidade, que é o estudo dos procedimentos criminais, tá certo? Então, a gente vai trabalhar na próxima aula com os ritos criminais, é um estudo aí de algumas aulas. A gente vai trabalhar na quinta-feira sobre o procedimento ordinário, e aí depois a gente avança, júri, juizado especial, tribunais, e por aí vai, tá bom? Prometo a vocês que antes da segunda prova, a gente vai fazer uma revisão boa com algumas questões. Fiquem tranquilos que essa revisão virá, tá? Não, é boa, Ticiane. Eu não vi ainda. O nome é esse? Homem de Terno? É tipo a convivência dos advogados no escritório, muito bom. Ah, eu vou ver. Estou viciada. Excelente, obrigada a dica. Queridos, uma boa noite para vocês, fiquem bem, um beijo grande e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, tá bom? Um beijão.